Alô você, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Esta já é a terceira semana de estudos e o tema para esta semana é a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. O verso para memorizar desta semana também é muito fácil, se encontra no livro de Mateus, no capítulo 4 e no verso 4. Vamos dizer comigo? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Esta semana compreende dos dias 11 ao dia 17 e nós estamos aqui mais uma vez para fazermos um resumo do estudo da lição da Escola Sabatina. Logo no sábado, na introdução do tema, os autores da lição nos fizeram pensar sobre a pós-modernidade. Nessa época em que nós vivemos, a Bíblia deixa de ser aceita como a única verdade. A palavra de Deus não é mais vista como a verdade absoluta. Ao invés de ser um livro da visão de Deus sobre um homem, passa a ser um livro da visão do homem sobre Deus. O darwinismo e também a filosofia moderna a enxergam como sendo muito primitiva, mas nós não. Nós confiamos que esta é a palavra da verdade. Amém? Na lição do domingo, por tema Está Escrito, observamos assim: Jesus iniciou o seu ministério após o seu batismo e foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E nas suas três tentações, na primeira sobre o apetite, na segunda sobre os reinos e glórias deste mundo e na terceira sobre a presunção, ele respondeu com o que estava escrito na palavra de Deus. As suas respostas foram respostas simples e objetivas, e ele expôs apenas o que estava escrito na palavra. Na lição da segunda-feira, por tema Jesus e a lei, observamos assim: Jesus ensinou aos seus discípulos a obedecerem à palavra de Deus e à lei de Deus também. Jesus disse aos saduceus que eles estavam errando por não conhecerem as sagradas escrituras. E ao intérprete da lei naquela conversa, Jesus resumiu os 10 mandamentos do Antigo Testamento em apenas 2. Os 4 primeiros estavam se referindo a Deus e os 6 últimos mandamentos se referindo aos relacionamentos humanos. Toda a Bíblia deve ser o fundamento da fé do cristão. E nós acreditamos que a palavra de Deus é o nosso fundamento de crença e de verdade. Na lição da terça-feira, por tema Jesus e todas as Escrituras, observamos que após a sua ressurreição, Jesus explicou aos discípulos sobre a sua morte, como sendo o cumprimento de toda a profecia. Ele disse que tudo foi predito há centenas de anos antes. Ele os ensinou a não estarem em dúvida quanto à veracidade das Sagradas Escrituras. E, além disso, os comissionou também a que fizessem novos discípulos e os batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na lição da quarta-feira, por tema Jesus e a origem da história bíblica, Jesus ensinou que a origem da Bíblia está em Deus, que é o Pai. Ao invés de afirmar assim: olha, assim está escrito lá nas Escrituras. Não, ele preferia dizer o que nelas estavam escritas. Ele atribuía como palavra do Senhor ao que os autores da Bíblia, mesmo sendo homens, haviam escrito. Como, por exemplo, no livro de Mateus capítulo 9, versos 4 e 5, Mateus capítulo 5, verso 12, Mateus capítulo 13, verso 57, Mateus 23, dos versos 34 a 36 e Marcos capítulo 6, verso 4. Na lição da quinta-feira, por tema Os Apóstolos e a Bíblia, os escritores do Novo Testamento, eles tinham o Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus, é óbvio. No livro de Atos, por exemplo, capítulo 13, Paulo está citando Davi no Antigo Testamento. Em Gálatas, capítulo 3, verso 8, está apontando para a Escritura como sendo o Senhor, assim também como no livro de Romanos, capítulo 9, verso 17.
Veja, tem um detalhe interessante. Há 2.688 referências no Novo Testamento que são escritos e foram escritos no Antigo Testamento. E na lição de sexta-feira, estudo adicional, para concluir o estudo da semana, nós encontramos frases interessantes. Os homens descartam a palavra de Deus por não ser idêntica aos seus conhecimentos, em nome da ciência moderna. Mas aqueles que obtêm a palavra de Deus como sendo a fonte de toda a sabedoria, eles se tornam pessoas de grande vigor mental, porque a palavra de Deus é a verdade. E nós acreditamos que aqui está a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Que Deus nos abençoe nesta semana.